Atualizações sobre a negociação entre Palmeiras e Carlos Vinícius na segunda-feira é dia D. Bora falar também sobre o São Paulo. Diego Alves negocia com o Tricolor. Para completar, tem informações sobre Vitor Roque a caminho do Atlético Paranaense em negócio de 24 milhões de reais. Falo também sobre Hulk, vivendo fase espetacular, a melhor da carreira no Galo. Tem informações sobre o Corinthians, sobre o registro de atletas no Cruzeiro e todas as últimas do mercado. Você nem pensa em sair daí. Antes de tudo, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalho no meio desde 2000 e por aqui vou tentando manter você super bem informado sobre as coisas do seu time e dos rivais também. Antes de começar o vídeo, só contar que ele tem um oferecimento de sportbetbr.com, casa de apostas esportivas que tem o grande Milton Neves como embaixador. E nessa segunda-feira são duas partidas bem legais para você apostar, cotações espetaculares. Na Série A tem Juventude e Red Bull Bragantino. Vitória do Juventude paga R$ 2,57, o empate paga R$ 2,78 e a vitória do Red Bull fora de casa pagando R$ 2,48 para cada real apostado. Já na Série C a gente tem Brasil de Pelotas e Manaus. Vitória do Brasil dentro de casa pagando R$ 1,93, o empate R$ 2,77 e a vitória do Manaus pagando R$ 3,17. Para apostar é bem simples, vou deixar um link no comentário fixo, você vai clicar, fazer seu cadastro lá na sportbetbr.com e sair apostando, beleza? Bom, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa. Datas e horários da final do Paulista da Série A2 já estão definidos. Portuguesa e São Bento se enfrentam na quinta-feira, 19 horas em Sorocaba e no domingo no Canindé, também às 19. Os dois times já garantiram acesso para a primeira divisão e agora vão brigar pelo título da competição. Quero contar também que Marquinhos Santos não é mais técnico do América. Depois da derrota na estreia na Libertadores e da derrota para o Avaí nesse final de semana na estreia do Campeonato Brasileiro, o América decidiu por dispensar o treinador que havia chegado na metade do ano passado e classificado o América de forma inédita para a Libertadores da América desse ano. Tem ainda informações sobre o Botafogo, que vai fazer uma última investida em Rodrigo Tabata, meio atacante que pertence ao Sporting, na atual temporada 29 jogos, 3 gols e 2 assistências. Tabata não vive um momento muito legal por lá, só 7 partidas como titular, e a ideia do John Textor é comprar o Tabata em definitivo. Isso precisa acontecer até essa terça-feira, data em que se encerra a janela de inscrições por aqui. A última informação do giro de notícias é de que o técnico da Desportivo, Rafael Soriano, deu uma cabeçada na bandeira que apitava o jogo do campeonato local. A bandeira é a Marcele Neto, houve uma confusão e o Soriano foi até em direção da bandeira e fez um movimento de cabeçada que pegou no nariz. Não foi uma cabeçada extremamente forte, ele inclusive ameaçou processá-la se ela fingisse ou falasse que tomou uma cabeçada, mas as imagens são bem claras. Inadmissível a postura do treinador da Desportiva, que merece uma punição das mais pesadas. Bom, bora falar agora a respeito dos últimos acontecimentos, começando com a vitória do São Paulo por 4-0 contra o Atlético Paranaense na estreia de ambos no Brasileirão, jogo disputado no Morumbi. Caleri meteu 3 gols, o quarto gol foi do Luciano. O Caleri é inclusive artilheiro do Campeonato Brasileiro. E a vitória contundente do São Paulo acabou determinando a demissão de Valentim. E a curiosidade é que Alberto Valentim, pelo segundo ano consecutivo, cai depois da primeira rodada. Na temporada passada com o Cuiabá, nessa temporada com o Atlético Paranaense. E óbvio que ele não cai só por causa dessa derrota, e sim pelo acúmulo de coisas. Recentemente o Atlético foi eliminado pelo Coritiba no Campeonato Paranaense, também perdeu a Recopa e a avaliação era de que o trabalho não era bacana. 28 jogos, 8 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Muito mais derrotas do que empates ou vitórias. O Alberto Valentim, depois da partida, ainda no Morumbi, falou como um acordo, que estava saindo por opção das duas partes. A grande verdade é que o Atlético Paranaense optou por demitir o Valentim e agora Alexandre Matos vai em busca de um novo técnico, um substituto no mercado. O preferido do torcedor do Furacão é Cuca, que mora em Curitiba, já se declarou torcedor do Atlético Paranaense. O grande ponto é, ao que parece, o Cuca está esperando a seleção brasileira. Decidiu tirar esse ano sabático sem trabalhar, porque imagina que o Tite, depois da Copa, vai embora e o Cuca pode ser a opção para a seleção. Já contei para vocês, inclusive, que o Tite indicou o Cuca para o seu lugar. Bora falar agora a respeito
também do Atlético Paranaense, essa informação é super importante. Nesse domingo, Atlético Paranaense, Internacional e Red Bull Bragantino brigavam pela contratação do Vitor Roque, menino de só 17 anos de idade, tratado como um novo fenômeno do Cruzeiro. 17 anos de idade e 6 gols pelo time principal na atual temporada. Tanto o Inter quanto o Red Bull quanto o Atlético Paranaense estavam dispostos a pagar o valor da multa rescisória de 24 milhões de reais para tirar o jogador do Cruzeiro. E isso precisa acontecer até essa terça-feira, quando a janela de inscrições se encerra. O Internacional tinha conversas avançadas, mas o Alexandre Matos, que é o CEO do Atlético Paranaense, atravessou o negócio. O Matos tem relação muito boa com o André Cury, que durante o tempo de Palmeiras, Matos e André Cury fizeram vários negócios. O André Cury é o responsável pela carreira do Vitor Roque e o Atlético Paranaense conseguiu atravessar, dar um chapéu no Internacional. Vitor Roque, inclusive, já embarcou para Curitiba, onde vai passar por exames médicos e acertar os últimos detalhes dessa contratação. De 24 milhões de reais, salário também certamente bastante alto. O menino ganhava no Cruzeiro 12 mil reais por mês. No início do ano, o André Cury procurou o Ronaldo Fenômeno para pedir a renovação do contrato. O Ronaldo decidiu deixar para mais para frente. Agora a situação se inverteu. Com o fim do Campeonato Mineiro, foi o Ronaldo quem procurou o André Cury para pedir essa renovação de contrato, mas o André Cury optou por não renovar o vínculo. O Cruzeiro chegou a fazer uma oferta de 300 mil reais por mês de salário. Se ele recusou 300 mil do Cruzeiro, imagina quanto o Atlético Paranaense está pagando por esse garoto de apenas 17 anos de idade, tratado como um grande ou com um enorme futuro. Bora falar agora sobre o Corinthians, que rejuvenesceu bem seu time para a partida contra o Botafogo e saiu do Rio de Janeiro com uma bela vitória, 3-1. Detalhe que no primeiro tempo o Corinthians vencia por 3-0, os gols do Paulinho, do Mantuan e do Piton. Na etapa final, Diego Gonçalves de pênalti diminuiu, o Botafogo criou chances até para tornar o placar ainda mais perigoso, mas acabou esbarrando na falta de pontaria. Corinthians que não vencia em uma estreia do Campeonato Brasileiro desde 2018 e o Timão também não ganhava de qualquer time da Série A como visitante há 8 meses. A última vitória foi contra o Grêmio no ano passado na Arena do Tricolor. Bora contar sobre o rejuvenescimento do time. O Corinthians titular, aquele que na teoria seria com força máxima, com Renato Augusto, com Juliano, com Paulinho, com William, com Fagner, com Gil, esse time tem uma média de idade de 30,8 anos, quase 31 anos de idade de média. A equipe que o Vitor Pereira colocou em campo para o jogo contra o Botafogo tinha uma média de idade de 22,6 anos, 8 anos mais jovem o time desse domingo em relação ao time principal, o time ideal. E essa deve ser uma marca do Corinthians para a temporada. O Vitor Pereira entendeu que não vai conseguir exigir a intensidade que ele entende ser necessária com os jogadores mais veteranos e a tendência é que a gente veja o Corinthians colocando vários titulares ou supostamente titulares no banco de reservas. Pro jogo desse domingo, por exemplo, a linha do sistema defensivo foi toda composta por jovens. João Pedro na direita, só 25 anos de idade. João Vitor e Raul Gustavo, João com 23, Raul Gustavo com 22 na dupla de zaga. Na lateral esquerda, o Piton com 21 anos de idade. Ainda tinha o Duqueiroz no meio, o Mantuan também, o Maicon, enfim, foi um time extremamente mais jovem e a coisa funcionou para a alegria do torcedor corintiano, timão que passou por muita pressão na última semana. Quero falar agora sobre Hulk, que fase espetacular. 2 gols na vitória do Atlético contra o Internacional, vitória por 2-0 no Mineirão. Com esses 2 gols, o Hulk chegou à incrível marca de 11 jogos e 13 gols na atual temporada, que faz do Hulk dono de uma média superior a 1 gol por partida. Nunca em toda a carreira o Hulk registrou números tão bons. As melhores temporadas do Hulk beiraram 0,68% de gols por partida. O cara tá com mais de 1 gol por partida, é bem verdade que a gente tá só no início da temporada, mas de fato já é um número expressivo. Queria contar para vocês que na temporada passada, que também já foi um baita ano de título da Copa do Brasil, ano de título de Campeonato Brasileiro, o Hulk havia registrado uma média de 0,53 gol por jogo. Hoje, repito, a média é superior a 1 gol por partida. Hulk que se tornou o grande craque do futebol brasileiro desde o ano passado. Para mim isso é indiscutível. Para completar sobre o Hulk, é legal contar sobre uma situação que viralizou. Hulk, na chegada ao CT do Galo, cruzou com um menino que tem problemas motores, torcedor atleticano.
e o Hulk fez questão de descer do carro para abraçar, para cumprimentar, e depois convidou o menino e os pais para conhecerem o CT do Galo. Isso foi permitido, os pais foram, levaram o menino, então o Hulk muito bem dentro de campo, também está voando fora dele. Bora falar agora a respeito de Diego Alves e a possibilidade de o São Paulo estar contratando o goleiro do rubro-negro. O pessoal da Jovem Pan trouxe durante o fim de semana a informação de que o São Paulo monitora e deve fazer uma proposta nos próximos dias. Tudo porque o Thiago Volpi tem proposta para deixar o São Paulo na metade do ano. Então seria uma troca, o Volpi vai embora e o Diego Alves chega para o lugar dele. Fui checar com o dirigente do São Paulo e quero começar falando sobre o Volpi. Não existem propostas hoje pelo goleiro reserva. E na metade do ano ninguém é capaz de garantir se vai chegar alguma coisa ou não. Sobre Diego Alves, a pergunta que foi feita a um dirigente do departamento de futebol do São Paulo foi: e Diego Alves, vocês têm interesse? Tem alguma chance? A pessoa respondeu que a chance é zero. São Paulo alega que não tem o menor motivo para contratar goleiro, tendo Jandrei e Thiago Volpi. Além de ter dois goleiros, tem o custo desses dois goleiros, né? O Thiago Volpi ganha 700 mil reais por mês, o Jandrei chegou para ganhar algo na casa dos 300 mil mensais entre salários, direitos de imagem e luvas. Pacote de R$1 milhão para dois goleiros. Você vai trazer um terceiro que ganha 500 mil por mês no rubro-negro, dizendo a todo instante que você precisa economizar. Esse tem sido o mantra do São Paulo, só gastar quando extremamente necessário. Então dá para descartar de fato o Diego Alves. Essa situação só vai mudar se o São Paulo entender de fato que o Thiago Volpi pode deixar o clube. E nesse momento não existe qualquer sondagem ou proposta pelo reserva que foi contratado por 20 milhões de reais junto ao Querétaro do México. Quero falar agora sobre o Cruzeiro, que tem 7 reforços para inscrever. O grande problema é que o prazo para inscrição de atletas termina nessa terça-feira e o Cruzeiro ainda corre para resolver suas pendências. A Raposa tinha 2 problemas, um na FIFA, outro na CNRD. A CNRD é um órgão interno, a FIFA todo mundo conhece. Sobre a CNRD, a dívida era com o Atlético Acreano, pelo atacante Careca. Isso foi resolvido. Agora restam as últimas pendências com o Independente Del Valle, na FIFA. O Cruzeiro já acertou as bases, falta agora o depósito, o pagamento desse dinheiro para que a FIFA suspenda essa punição, essa proibição de inscrição de atletas e a partir daí o Cruzeiro possa registrar seus jogadores. Tem uma única boa notícia para o torcedor do Cruzeiro em cima dessa história. Dos 7 reforços, 3 podem ser inscritos mesmo que a situação não seja resolvida na FIFA até amanhã. É que o Henrique Luvanor, o Henrique Luvanor, o Rafael Silva e também o Leonardo Paes, esses caras estão livres no mercado. E a janela permite que, se o jogador estivesse desempregado antes do fechamento das inscrições, ele ainda pudesse ser inscrito. Então esses 3, independentemente de o problema na FIFA ser resolvido, esses 3 vão estar garantidos no Cruzeiro. As questões do Gabriel Mesquita, goleiro que vem do Guarani, do Zé Ivaldo, zagueiro que vem do Atlético Paranaense, do Neto Moura, volante do Mirassol, além do Rodolfo, atacante do América, essas 4 questões são mais emergenciais. O Cruzeiro precisa registrá-los até essa terça-feira, senão não vai ter a oportunidade de contar com esses jogadores até 18 de julho, que é quando a janela reabre por aqui de novo. Beleza? Bora falar agora a respeito de Carlos Vinícius, fechar o vídeo com a história do atacante que é o camisa 9, o grande alvo do Palmeiras. Segunda-feira decisiva e definitiva sobre a situação do atleta. Contei para vocês nesse domingo que o que pega hoje é a negociação de salário do Carlos Vinícius com o Palmeiras. Vou trazer os números em reais. O Carlos Vinícius ganha hoje do Benfica, enquanto joga no PSV, 510 mil reais por mês. Só que esse salário é livre de impostos, toda a tributação fica sob responsabilidade dos clubes. O Palmeiras fez uma proposta de 800 mil reais por mês, brutos. Então, na teoria, se viesse ao Palmeiras aceitando a oferta do Verdão, o Carlos Vinícius teria um pequeno aumento salarial. O que o Carlos Vinícius fez? Falou: bom, já que vocês não querem pagar o valor livre de impostos, eu quero 1 milhão e 300 mil reais por mês. O Palmeiras alega que não tem a menor possibilidade de fazer esse pagamento, primeiro porque ele acha que não considão vale tudo isso, e depois porque o Carlos Vinícius chegaria ganhando mais, por exemplo, do que o Rafael Gomes, ou do que o Rafael Veiga e do que o Gustavo Gomes, que são 2 jogadores extremamente importantes dentro do elenco alviverde. Então tem essa questão financeira. Se nessa segunda-feira o Carlos Vinícius baixar sua pedida, a coisa pode avançar e ele ainda teria tempo de ser inscrito até essa terça-feira. Também contei para vocês no domingo
que já havia um acordo entre o Palmeiras e o Benfica para o repasse do atleta por empréstimo. O Benfica, durante o fim de semana, comunicou ao Palmeiras que prefere fazer o negócio via venda em definitivo. O Palmeiras não se opôs a isso e a negociação pode ser concretizada por 10 milhões de euros. Valor para compra em definitivo do atleta que tem 27 anos de idade e tem bons números em Portugal, na Inglaterra. Na Holanda os números são razoáveis, não são tão bons. Mas o Palmeiras topa bancar esses 10 milhões de euros para a aquisição do Carlos Vinícius em definitivo. O que pega nesse momento é a questão salarial. Teve gente chegando a dizer que o Carlos Vinícius e a família dele já embarcaram da Holanda para o Brasil, que já estava tudo certo. E eu conversei às 10h17 da noite desse domingo com o empresário dele. O empresário é o Flávio. E o Flávio Ribeiro. E o Flávio disse o seguinte, abre aspas: o Palmeiras ainda não me retornou. Provavelmente não aceitaram a proposta que deixei com eles, fecha aspas. É o Flávio se referindo a todos aqueles números que eu dizia para vocês. Vou falar sobre esses números em euros. Hoje, o Carlos Vinícius ganha 1.300.000 euros por temporada livre de impostos. O Palmeiras ofereceu 2 milhões de euros e o Carlos Vinícius está pedindo 3 milhões de euros. Se não houver acordo entre as partes, o negócio é desfeito e o Verdão vai seguir sem um novo centroavante até pelo menos 18 de julho, que é quando a janela de transferências reabre novamente. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com mais informações. Tem ainda programa do Nicola nessa segunda-feira, beleza? Abraço, tchau!